Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava morrendo de saudade de gravar. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão de quarentena? Como é que vocês estão se organizando? Por aqui tá desafiador, mas a cada dia a gente aprende um novo mecanismo de se adaptar melhor a esse período que está confuso, que tá deixando as pessoas amedrontadas, que está deixando as pessoas mais ansiosas e por aí vai. Vocês sabem, estão acompanhando por aí, mas eu espero que vocês não estejam acompanhando de manhã até a noite os noticiários, porque a gente sabe bem que as notícias ruins, as notícias caóticas, a gente sabe que agora que a gente está vivendo um momento de crise, deve corresponder a 5%. Eu estou sendo muito generosa com esse percentual do que acontece no mundo. Então, digamos que dos 100% que acontece no mundo, 5% é tragédia. Só que esse 5% de tragédia vira 100% do noticiário. E o que a gente leva com isso? O que causa isso no nosso organismo? Causa uma disfunção hormonal, porque a gente começa a aumentar a nossa ansiedade. Sabe o nosso sistema límbico, o nosso sistema reptiliano, que a gente espera, que a gente é inundado de adrenalina, que a gente é inundado de cortisol para impulsionar a gente a fugir de uma presa, isso é processo natural, fugir de alguma coisa de perigo. Pois é, o que acontece é que a gente, acompanhando toda essa tragédia, a gente está o tempo todo sendo inundado com cortisol, porque a gente está numa situação de alerta o tempo inteiro e não há organismo que aguente ficar nesse estado de alerta 24 horas por dia, uma semana, um mês, direto dessa forma. Então, gente, consciência, tenham autoconsciência do que vocês estão sentindo. Não tem jeito da gente viver simplesmente no piloto automático de forma alguma. O momento agora requer ainda mais inteligência emocional, o momento ainda requer mais consciência, mais regulação, mais controle, mais foco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, no vídeo de hoje, sobre foco, o poder do foco. E para começar a elucidar, antes mesmo de falar o que é foco, eu vou dar um exemplo do meu filho há alguns dias. Ele, antes da quarentena, né, tinha dentista à tarde, eu tive que trabalhar de manhã, ele estuda de manhã, tinha dentista à tarde, só que foi bem no finzinho da tarde o horário e poderia atrapalhar ele no futebol, o que fez uma descarga de sentimentos ruins, porque ele adora o futebol. E ele não queria que aquele horário fosse, que horário, não tem problema de ir ao dentista, não é isso. O problema era que o horário do dentista poderia atrapalhar o futebol dele. E aí nisso ele foi reclamando e eu fui calada. Só falei assim: onde você tá focando, meu filho? Tô focando que eu não vou conseguir assistir, não vou conseguir fazer o meu futebol. Eu não sei o quê, porque a única coisa que é boa na minha vida, porque não sei o quê. Começou aquelas lamentações que a gente sabe que filho testa a gente o tempo todo. E ele sabe que eu falo muito sobre o foco no positivo, sobre autoconsciência, autorregulação. Então, às vezes, eles testam a gente. E aí, nisso, ele foi falando, eu fui calada, eu de vez em quando eu fazia uma pergunta para direcionar o foco dele pro positivo, mas ele foi processando, mas foi calado. Aí foi à medida que ele foi escutando, ele foi calando. Aí foi atendido imediatamente na dentista e aí voltamos para casa. Quando a gente estava voltando, ele continuou aquele discurso anterior. A única coisa que presta na minha vida é o futebol. Falei, meu filho de Deus. Aí eu pensei, quais são as perguntas que eu vou fazer para poder direcionar o foco dele para o que realmente é importante. E futebol é uma das coisas importantes, sim, mas não é a única coisa que ele tem de importante. Aí fiquei pensando, falei, pronto, a gente parou no sinal. Falei, meu filho, dá uma olhada geral aí, o que tem de... Olha, primeiro, falei, olha, só olha aí, olha tudo, o que tem, quais são as cores que tem, tudo.
Isso o sinal estava fechado, eu estava dirigindo. Aí ele falou, eu falei assim, agora fecha os olhos. Você já olhou tudo? Já, fecha os olhos. Aí eu falei, agora me fala, o que tem de vermelho nessa região toda que você olhou, nesse campo de visão, o que tinha de vermelho? Quantas coisas mais ou menos tinha de vermelho? Aí ele, de olhos fechados ainda, falou assim, ai mãe, acho que nada, acho que não tinha nada vermelho. Falei, ah, tá bom, então abre os olhos. Mas tinha tanta coisa vermelha, tanto que foi por isso que eu falei rápido para ele. Tinha só uma fachada de um supermercado vermelha de um lado, aí tinha uma loja de móveis com a fachadinha vermelha também. Aí, mas tinha tanta coisa vermelha que ele falou assim, mãe, eu não acredito que essas coisas estavam aí. A senhora fez uma mágica, fez um assim e apareceu tudo vermelho. Eu falei, não. Falei, na verdade, a mágica é do foco. Porque o foco é assim, o seu subconsciente, ele capta tudo. Ele capta grandes coisas ao seu redor. Só que quem direciona o foco é o seu consciente. Então, o seu subconsciente está recebendo tudo. Mas o seu consciente, ele coordena. E são poucas coisas que entram na sua... que você consegue decifrar, que você consegue enxergar de acordo com o que você foca. Então, quando eu falei para ele, quando eu dei o comando da cor vermelha, ele ainda estava de olhos fechados. Quando ele abriu, ele já estava com aquele comando de buscar as cores vermelhas. Então, quando ele abriu, o foco dele já foi direcionado para o vermelho. E aí, eu trago para o nosso momento agora. Eu não queria de jeito nenhum falar de quarentena, eu não queria de jeito nenhum falar de crise, eu não queria falar de nada disso, mas não tem jeito. E eu acredito que quando eu fiz as minhas perguntas para direcionar o meu foco, era assim, o que eu posso fazer, o que eu posso falar de modo que eu consiga ajudar mais as pessoas. E aí comecei a fazer a pergunta. Esse vídeo, ele vai ao ar hoje à noite, quinta-feira, dia 2, né? Dia 2 de abril. E só que eu tô gravando hoje mesmo. Por quê? Porque até então eu tava me perguntando, eu tava buscando o que seria o melhor conteúdo para trazer nesse momento. Eu não queria falar das mesmas coisas que as pessoas estão falando. Só que aí eu descobri que a melhor maneira de falar é direcionando o foco nas coisas que realmente importam. É direcionando o nosso foco para as perguntas certas. Como que eu faço esse direcionamento do meu foco? Eu vou lançar as perguntas certas. Então, quando eu lanço, de forma consciente, por isso que a gente estudou tanto, por isso que a gente estuda tanto, para falar de inteligência emocional, para falar de sucesso, para falar de felicidade, para falar de superação, para falar de alta performance, de trabalho diligente, para falar dessas coisas todas que a gente precisa a todo momento. Mas no momento de crise é crucial, a gente precisa ter foco. E a gente tem que ter foco fazendo as perguntas certas. Quais são as perguntas certas para a gente superar a crise? É uma crise mundial, é uma crise nacional, é uma crise estadual, é uma crise municipal e a gente vai fechar mais um pouquinho, é uma crise pessoal. Por que é uma crise pessoal? Por quê? Até, assim, às vezes os servidores públicos, as pessoas falam assim, mas servidor público trabalhando ou não, trabalhando de casa, trabalhando de fora, recebe salário? Sim, recebe. É o meu caso, sou servidora pública. Recebe salário? Recebo salário, estou fazendo teletrabalho, estou trabalhando, estou me desafiando a cada dia a produzir mais. Isso porque eu me sinto bem fazendo mais. Estou recebendo, sim, mas como o prognóstico é de crise, então existe uma possibilidade de reduzir o salário. Só que reduz o salário, os nossos custos, as nossas despesas não diminuem. Então, a crise é geral, a crise é para o empresário, a crise é para o funcionário, a crise é para o servidor. E não tem jeito da gente pensar assim, tá bom, tô aqui quietinha no meu mundinho e não tô com crise nenhuma, tá tudo certo, deixa o mundo para lá. Você faz parte desse mundo. Não tem jeito de desvincular de forma alguma. Então entenda, todos nós precisamos mais do que nunca ter consciência e mais do que nunca
ter consciência do que tem na sua mochila de dons e talentos. Se você ainda estava levando a sua vida, estava deixando a vida te levar, sem saber quais são os seus dons, quais são os seus talentos e qual é a sua missão de vida, então agora é o momento. Então agora aproveita a chacoalhada que tá fervilhando para poder abrir essa mochila e falar assim, o que eu tenho aqui? É como se fosse uma mochila com primeiros socorros. O que eu tenho aqui? É o que tem aí dentro dessa mochila de dons e talentos que vai definir como você vai superar. Como o mundo vai superar, porque o mundo precisa da sua nota musical. Lembra que eu sempre falo de universo, que significa única canção? E não tem jeito, cada um que faz parte desse universo contribui com a sua nota musical. E a sua nota musical está dentro da sua mochila de dons e talentos, então não adianta deixar essa mochila fechada. É hora de abrir, sim, e fazer a pergunta certa. Qual é a pergunta certa para esse momento? Cada um tem uma pergunta, mas existem perguntas norteadoras. E eu estava lendo meu livro agora, Desperte o Gigante, do Tony Robbins, e tem um capítulo exclusivo sobre o poder das perguntas. Você precisa saber acionar, você precisa saber fazer a pergunta certa para você superar qualquer momento, qualquer crise, qualquer situação conflituosa, que às vezes, ainda que pessoal. Qual é a pergunta certa? Você vai saber a pergunta certa, mas depende do seu foco. Por quê? O que acontece em momentos de crise? O que a gente costuma pensar quando a gente age no piloto automático? O que a gente costuma pensar é assim, meu Deus, por que eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia, será que eu merecia estar passando por isso tudo? Não, agora, será que agora é o fim? Será que não vai dar certo mais? Será que a minha empresa vai falir? Será que eu vou fechar a minha empresa? Será que eu vou demitir os meus funcionários? Foco errado. Lembra que a gente tem as possibilidades? A gente tem sempre, o mundo é dual. Tem o negativo e tem o positivo. Tem sucesso e tem fracasso. Mas tudo depende de onde eu estou olhando. E se eu fizer a pergunta certa, falar assim, tá em crise, o mundo está em crise. O meu negócio está em crise, tá? Eu vivo 100%, 90%, 80% do turismo e o turismo está fechado. Ontem eu vi uma notícia que a CVC vai demitir um tanto de funcionários, porque enquanto eles ainda têm dinheiro para fazer um acerto. E aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que fazer nesse... Aí é que vem, qual é o foco? Tá bom, então isso é o que a gente tem, mas como eu posso? Você tem que fazer a pergunta para o seu subconsciente. Lembra que o seu subconsciente sabe de tudo, tá atento a tudo, só que dependendo do que o seu consciente foca, ele vai buscar as respostas. Então assim, se as minhas perguntas são essas, por que eu estou passando por isso tudo? Aí a sua mente subconsciente vai responder isso, porque você mereceu. Vai responder uma coisa do tipo. Agora, se você faz, o que eu posso fazer para superar essa crise? Qual a ação que eu tenho que tomar para superar essa crise? Sabe, você começa a fazer as perguntas. Meu negócio, por exemplo, é um restaurante no litoral brasileiro aí, que era quase que 100% de clientes turistas. O que eu posso fazer? Bom, agora eu não tenho turista, mas eu ainda cozinho bem, eu ainda tenho esse dom, eu ainda tenho esse talento, eu tenho todos os instrumentos e eu tenho pessoas. O que eu posso fazer? Eu posso readaptar? Eu posso, ao invés de atender a demanda de turistas, eu posso atender a demanda da cidade, eu posso ver o que a cidade precisa mais e posso mudar um pouco a minha frente de trabalho, posso fazer uma adaptação. Agora as pessoas não estão indo aos restaurantes, eu posso fazer um delivery e posso fazer também, eu posso às vezes criar um cartão de fidelidade a tantas refeições, eu presenteio com uma. O que eu posso, sabe? Quais são os mecanismos que eu tenho disponível, que eu já tenho, que eu posso utilizar agora nessa situação de crise? Minha empresa no ramo de confecção.
O que eu posso fazer nesse momento? Então, é lançar as perguntas, mas focando em resolver o problema, não em se vitimizar. Então, a dualidade aqui dessa situação. Eu posso fazer perguntas que comprovem que realmente eu sou uma vítima da situação, ou eu posso fazer perguntas fortalecedoras que me mostrem, que façam com que o meu subconsciente busque respostas adequadas. Às vezes eu vou ter que pensar assim, bom, meu ramo é esse. Então tem uma pessoa ali que já passou, que já superou uma crise. Quais foram as perguntas que ela se fez para poder superar essa crise? Conversa. Quem serão as pessoas que eu vou ter que me comunicar, que eu terei de me comunicar para que eu obtenha as melhores respostas? Mas para eu obter as melhores respostas, eu preciso fazer as melhores perguntas. E as melhores perguntas, as perguntas fortalecedoras, elas têm um cunho positivo. É o que eu posso fazer para contribuir ainda mais com a sociedade? O que eu posso fazer para contribuir com o outro? O que eu posso fazer? Quais são as ações que eu tenho que tomar para crescer na crise? E entenda, acredite. O que eu tô falando é científico, mas o que eu tô falando também é fé, o que eu tô falando também é espiritual. O que você procura, você acha. Se você procura uma resposta que mostre que você é vítima, você vai ter uma resposta que mostre que você é vítima e você vai ter resultados compatíveis com o vitimismo. Agora, se você procura respostas que te elevam, mesmo durante a crise, se você busca uma superação é uma superação que te tira do ponto A e te leva para o ponto B. Se você coloca o seu subconsciente para buscar as informações que vão te fazer crescer, que vão te impulsionar, quantas histórias a gente tem de pessoas que superaram, basta você joga uma pesquisa lá no Google, pessoas que superaram, pessoas que prosperaram na crise, pessoas que tiveram um boom em meio à crise, faz essa busca, depois eu vou fazer também. São várias pessoas que superaram, que tiveram uma superação no meio de uma crise, e que essa crise foi determinante para garantir o seu sucesso. Eles não olharam como fracasso, avancei até um certo nível, mas aí eu fracassei. Ou então, aí eu falhei, eu abri falência. Não, é o que fazer para que eu mantenha os meus funcionários, é o que fazer para que eu consiga me reerguer na crise. Ou às vezes você estava parada, o que fazer para aproveitar, como eu posso aproveitar essa crise para poder crescer? É o que eu posso fazer para contribuir com o outro. E o seu crescimento financeiro, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento espiritual, ele não é único. Quando você prospera, você traz com você um tanto de gente. São pessoas, às vezes, diretamente a sua família, e indiretamente as pessoas que se inspiram em você. Você todos nós, a gente vive em sociedade, somos seres sociais. A gente precisa desenvolver as nossas habilidades sociais porque a gente precisa um do outro. Então, quando você prospera, você indiretamente leva com você uma série de pessoas. E o quanto você contribui com o crescimento do outro. Às vezes você vai ter uma empresa gigantesca que vai empregar milhares de pessoas. Quantas famílias serão beneficiadas com essa empresa? Então não tenha aquela mente limitada de que ser próspero é coisa ruim, de que dinheiro é coisa ruim. Não, expanda a sua mente, expanda os seus horizontes e abra-se para a prosperidade, abra-se para a abundância. É assim que tem que ser. A gente não tem liberdade quando a gente não tem dinheiro para fazer as coisas. E a gente fica limitando, a gente às vezes não tem uma autoestima muito boa, porque às vezes a gente está sem dinheiro. Quantas vezes eu cresci limitada financeiramente? Então, quanto isso foi determinante até um certo tempo para eu me comunicar. Eu chegava nos lugares, eu comunicava uma imagem de alguém fraco, de alguém
humilde. Eu entendia que humildade era pobreza. E humildade não é pobreza. Humildade é saber que você precisa sempre evoluir, que você está sempre pronto a aprender mais. E às vezes você vai aprender mais com o senhorzinho lá na esquina, às vezes lá na caminhadinha, que você fala assim, às vezes você despreza, quando você não tem humildade, você despreza. Às vezes aquela pessoa tem a sua resposta que você está procurando agora nesse tempo de crise. Às vezes ele já viveu tanto que ele vai saber te orientar. Só que quando a gente não tem humildade para escutar, a gente não tem a capacidade de aprender. Então, humildade, você precisa desenvolver a sua humildade. Você precisa desenvolver a sua humildade para você ser mais autoconsciente, para pensar assim, não, o meu piloto automático, tem gente que acha que o seu piloto automático ele é bam bam bam. E ele tá bem acima dos outros também. Não, meu piloto, eu nem preciso ter autoconsciência. Ontem meu filho também falou assim, eu falei, meu filho, faça a pergunta certa. Aí tava explicando o que era. Não lembro exatamente o que era, sei que foi na hora do jantar. Aí ele falou assim, mãe, eu falei assim, meu filho, pergunta certa, você tem que ter consciência do que você tá sentindo. Ah, ele tava com raiva. Eu falei, você tá com raiva? Você tá com raiva por quê? Ah, porque isso. Eu falei, e o que tá impulsionando essa raiva sua? Aí, quando você começa a questionar os seus sentimentos, isso é autoconsciência. Já falei isso algumas vezes. Não é deixar de sentir raiva, não é deixar de sentir dor, não é deixar de sentir medo, não é sobre isso, inteligência emocional. Inteligência emocional é você ter consciência disso, ter consciência de quais são os gatilhos que te levam, no caso dele era da raiva ontem. Qual foi o gatilho que despertou a sua raiva? E por quê? Será que essa situação realmente merece essa raiva toda? À medida que você vai perguntando, o que vai acontecendo? Vai diluindo. O foco que estava concentrado ali na raiva, ele já se dissipou. Aí, voltando à questão do foco. Eu falei um monte de coisa, falei sobre as perguntas certas, mas eu não falei o que é foco. O que é foco? É você pegar toda a sua energia, é você pegar toda a sua disposição e colocar no lugar certo. Sabe aquela lupa que as crianças costumam pegar e colocar lá o sol bate? Já dei o exemplo da cor vermelha, quando você dá o comando para sua mente. Eu espero que você faça isso. Pega seu filho, pega seu marido, faça você mesmo. Assim, eu vou fazer sozinha, então. Onde é que tem? Vou dar uma olhada geral, eu vou pensar alguma coisa assim, mas é bom que alguém faça com você, para dar certo. Esse é um exercício também que está no livro Desperte Seu Gigante, do Tony Robbins. Foco, então, é a capacidade que a gente tem de concentrar toda a nossa energia num único ponto. Então, se eu concentro toda a minha energia nesse momento em fazer as perguntas certas e sabendo que há perguntas também, assim, usar todo o meu foco para fazer perguntas. Se eu fizer as perguntas erradas, se eu fizer assim, pergunta que mostrem, que provem que eu sou vítima da situação, não vai ter resultado nenhum. Aliás, terá resultado, porque tudo que a gente faz tem resultado. Um resultado de provar o quanto você é vítima da situação. Agora, se você pega o seu foco, pega toda a sua energia, toda a sua disposição e coloca para fazer as perguntas certas. Por exemplo, o que eu posso fazer para superar essa crise? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor nessa crise? O que eu posso fazer para ser uma mãe mais presente durante esse momento de quarentena? O que eu posso fazer para ser mais útil e mais presente para os meus colegas de trabalho nesse momento de quarentena? O que eu posso fazer para me tornar um ser humano mais evoluído? O que eu posso fazer para crescer em amor, que a nossa missão é evoluir em amor? O que eu posso fazer para demonstrar ainda mais o meu amor pelo próximo? Como eu posso fazer para desenvolver as minhas habilidades sociais ainda que de forma digital? O que eu posso fazer para dar mais atenção para aquela tia que você gosta tanto e que nem sempre você tira um tempo para ligar, para saber como é que ela tá? Como você está utilizando o seu foco nesse momento? Então, o que a autoconsciência, ela é primordial. Então, eu sugiro que você coloque no papel, pegue um papel em branco, pegue um caderno, seu caderno, e comece a anotar assim, coloca os seus pilares todos, pilar pessoal, o que você tem feito para crescer, o que você tem feito, qual é
a coisa que você faz que você mais gosta, que mais aumenta o seu tanque de felicidade. Você precisa se conhecer, você precisa ter autoconsciência, você precisa ter autoconhecimento. Com a sua família, como é que tá com a sua família? De 0 a 10, qual a nota que você dá, sabe? Pega todos os pilares da sua vida e começa a fazer, a observar e fazer as perguntas certas. O que eu posso fazer para ser uma mãe mais presente? O que eu posso fazer para ser uma esposa mais amorável? Lembrei da Aline, uma amiga minha que usa a palavra amorável. O que eu posso fazer para ser uma esposa mais delicada, uma esposa mais amorosa? O que eu posso fazer para ser uma filha mais presente também, ainda que à distância? Começa a pôr luz em pilar por pilar. Aproveita esse momento para fazer isso, para checar o seu crescimento. Como é que está o seu crescimento pessoal? Porque a gente precisa crescer sempre, porque quando a gente para de crescer, a gente entra numa zona de conforto que ela não é benéfica. Você precisa sempre crescer, tá buscando mecanismos que te impulsionem a crescer enquanto pessoa, a crescer enquanto profissional. Isso não é ambição. Um dia uma colega falou assim: você é muito ambiciosa, Patrícia. Só que ela falou um tom pejorativo. E eu falei assim: olha, se ambição para você é uma busca constante por crescimento, é um crescimento permanente, eu sou ambiciosa. Só que eu não gosto muito dessa palavra, então eu prefiro dizer que eu sou uma eterna estudante, que eu sou uma pessoa que busca o desenvolvimento pessoal todos os dias, que todos os dias eu me desafio a aprender pelo menos uma coisa que seja. Isso para poder aparecer? De jeito nenhum. É para poder... Isso me faz feliz. Sabe aquela pergunta norteadora, uma das perguntas norteadoras, o que te deixa feliz? Então, você precisa saber o que te deixa feliz. E uma das coisas que me deixa bem feliz é saber que eu pude aprender algo. Porque isso, eu já falei sobre os bloqueios mentais. Um dos bloqueios que eu tinha até uma certa idade é de que eu era burra. Então, não que eu tenha esse bloqueio ainda, porque graças a Deus, graças às ferramentas de coaching, graças a esse crescimento permanente, eu já não tenho. Mas ficou como um ponto forte. Então, assim, o que era um ponto fraco, eu tornei ponto forte. Como? Como eu acredito que eu aprendo com muita facilidade, então eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, esse é o meu desafio. Então eu não passo um dia sequer sem ler, eu não passo um dia sequer sem aprender algo, sem discutir algo, porque também, gente, a gente já falou sobre isso. Você não pode ler um livro de forma passiva. Quando você lê um livro de desenvolvimento pessoal, como eu tô lendo o Desperte Seu Gigante, é um livro ferramenta. Você vai fazendo, você vai aplicando em você, e à medida que você vai aplicando em você, você vai repassando para as pessoas. Por isso que é importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo. O crescimento não é só me encher de informações. A sabedoria está o aprendizado vem quando eu coloco em prática, e eu coloco em prática quando eu compartilho com vocês aqui, quando eu compartilho em casa, quando eu compartilho com os colegas de trabalho. Então, consciência, fazer as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? Cada um tem as suas perguntas. Então, de acordo com o seu desafio, e não é problema, começa a trocar as palavras também, porque tem uma conotação melhor. Quando você troca problema, parece que é uma palavra pesada. Quando você troca por desafio, ela te instiga, é um desafio, ela te instiga a buscar respostas. Então, troca. Primeira coisa, troca. Qual é o seu desafio? O desafio do momento é superar essa crise. Quais são as perguntas que eu devo fazer para ter o foco certo? Então, as perguntas que eu tenho que fazer são as perguntas que me direcionam para um crescimento. São as perguntas fortalecedoras. O que eu tenho? Quais são os dons e talentos que eu tenho que eu posso colocar agora a serviço da humanidade e que ainda me garanta uma rentabilidade? São essas as perguntas. O que eu posso fazer para me tornar mais útil agora? O que eu posso fazer para crescer nessa crise? Faça essas perguntas. E aí deixa o seu subconsciente responder. E dependendo da sua fé, quando você se coloca na posição de servir, as portas se abrem. Então, pela fé, pela ciência, foque no positivo. E focar no positivo não é simplesmente sentar e pensar, é agir, e agir com a pergunta certa. A resposta vem com a pergunta certa. Busque focar em coisas que alterem seu estado. Quase que eu ia me esquecendo.
Como? Gente, consciência, autoconsciência o tempo todo, consciência, autoconsciência o tempo todo. Lembre-se disso. Você não pode deixar a sua vida no piloto automático. Mesmo que você ache que o seu piloto automático seja bam, 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 não faça isso, tenha consciência. Por quê? Porque até mesmo quando a gente está no nível de desenvolvimento alto, você pode baixar o seu nível de energia. E eu tô falando isso porque tô gravando hoje, quinta-feira, porque o meu nível de energia estava baixo também. O que eu tive que fazer? Esse vídeo de hoje, ele é todinho que foi aplicado em mim. Tudo, então eu posso falar com a propriedade de quem aplicou, palavra por palavra que eu tô falando com você. Foi todo aplicado. Eu tô gravando quinta-feira de manhã para publicar à noite. Normalmente eu gravo esse vídeo numa terça-feira para publicar na quinta para dar tempo de editar. Então eu não vou editar nada, nem vou passar pro Felipe. Felipe, você tá de folga. Já vou publicar daqui mesmo. Por quê? Porque eu estava com energia baixa. Por mais que eu tenha direcionado o meu foco, quando você está em contato com o medo, o tempo todo medo, parece que ele paira no ar. E por mais que a gente crie um escudo blindando, em algum momento sua energia baixa. Então o importante é a autoconsciência, porque eu percebi, eu falei, gente, eu preciso me abastecer. Eu comecei a me abastecer, eu falei, eu vou ler coisas que me deixam feliz, eu preciso elevar a minha energia, porque sem energia elevada eu não consigo falar com você. Porque senão são palavras soltas ao vento, eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Então eu só consigo gravar, eu só consigo falar de coisas que eu pratico de verdade. Então por isso que eu consegui gravar hoje mesmo e vai ao ar hoje à noite, quinta-feira, dia 2 de abril. É mudança de quando você tem consciência. Então eu percebi, falei, como é que é isso, Patrícia? Como é que você percebe que você está com a energia embaixo? Primeira coisa, o seu corpo comunica, eu sempre falo isso sobre a comunicação. E aí, eu tava fazendo as perguntas erradas. Fui observar, falei, gente, que pergunta que eu tô fazendo pra mim agora? É assim, nossa, gente, será quanto tempo que vai durar essa quarentena, hein? Ah, meu Deus, será que eu vou aguentar esse negócio de ficar os meninos tendo aula em casa? Ah, mas e esse negócio de trabalhar em casa? Gente de Deus, esse negócio, parece que você trabalha muito mais. Isso eram as minhas perguntas até ontem. Aí eu fui, assim, não até ontem, eu fiquei, você fica numa, sabe assim, uma onda, imagine um mar que vai e vem, aí às vezes você tá assim cheio de energia, aí a onda recua, volta e leva a sua energia, só que você não pode ficar à mercê disso, você tem que estar o tempo todo consciente disso, consciente que a gente oscila mesmo, mas para você, quando estiver embaixo, você conseguir mecanismos que elevem sua energia. Como é que você faz isso? No vídeo passado a gente falou sobre as duas formas de elevar a sua fisiologia, de você alterar o seu estado. Como? Comunicando com o corpo e agora o foco. Então eu vou direcionar o meu foco. Eu vou direcionar meu foco para as perguntas certas. O que eu devo fazer para poder contribuir? Primeira coisa que me veio de resposta a essa minha primeira pergunta foi: bom, o que você passou vai servir, o que você passou de baixar a energia, de não ter conseguido gravar antes por falta de energia, vai ser o conteúdo do seu vídeo agora, Patrícia. Levanta e vai ajudar, porque do jeito que você tá, pode ter várias pessoas também passando por isso. Então, pergunta certa, o que eu posso fazer? Eu falei, gravar. A resposta que me veio foi essa. O que eu tenho que fazer para melhorar a minha energia, Patrícia? O que eu tenho que fazer? Aí veio o subconsciente e falou, grava, minha filha, vai lá e grava, porque é o que você gosta de fazer. Falei, prontinho, fui lá, fui montar o roteiro, fui fazer toda vocês não estão vendo, porque não dá pra ver, mas eu tô até de tênis, deixa eu ver se dá pra distanciar aqui um pouquinho. Não deu. Aí, volta pra cá, nem dá, mas aí eu falei assim, eu vou colocar um tênis, porque eu vou, se tiver que fazer alguma ferramenta do Tony Robbins, ou alguma outra assim, eu vou até fazer, porque eu tô de tênis. Mas enfim, como ser mais útil nessa crise? Como posso superar e crescer? Essas foram as perguntas norteadoras que eu fiz e que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu... Ai, peraí. Eu vou fazer, e sugiro que você faça também, colocar post-its e fazer as perguntas. Porque na hora, lembra que eu falei da maré, da onda? Na hora que começar a baixar, você tem lá, ó, o lugar que você visualiza com mais frequência, quais são as perguntas. Aí tem umas perguntas também, que tá no livro, tem uma seção de perguntas,
Perguntas pela manhã e perguntas à noite. Para você não se deixar levar, tá fazendo calor aqui, para você não se deixar levar no piloto automático, você tem sempre que fazer as perguntas, para o seu subconsciente buscar as respostas. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas perguntas da manhã, vou selecionar as melhores e créditos do Tony Robbins, viu? Desperte seu gigante. Mas eu vou colocar lá na descrição quais são as 3 perguntas que funcionaram para mim logo cedo, para você fazer as perguntas pela manhã para passar o dia, seu subconsciente buscando as respostas. E quais são as 3 perguntas da noite. E sugiro que você coloque num post-it, anote as perguntas e coloque no lugar que você visualiza. Isso vai ajudar a manter o seu foco no lugar certo, manter o seu foco nas respostas certas, tá? E, bom, deixa eu ver o que mais. Eu fiz um roteiro, gente, mas o roteiro eu comecei, vou dar uma olhadinha. Era um roteiro para ser assim com tópicos mesmo, mas eu empolguei tanto, que aí acabou que a gente faz essa conversa aqui, acaba que eu vou num lugar, aí eu às vezes volto, não volto, mas a ideia é foque no positivo, mas um positivo que não é simplesmente você pensar no positivo, é foque nas perguntas certas, e as perguntas certas envolvem sempre o outro, envolve sempre você, é o que você tem na sua mochila de dons e talentos que pode ser colocado a serviço do outro e fazer com que você supere essa crise. Observe, tenha consciência, tenha autoconsciência da sua comunicação. É normal em tempos de que há muito medo no ar, há muita ansiedade no ar. Então, observe o que você está sentindo e eleve os seus pensamentos, vigie a sua mente. Quais são as perguntas que você está fazendo internamente na sua mente? São perguntas que te mostram que você é vítima ou são perguntas que te mostram que você é um sucesso? Você determina. O que a gente procura, a gente acha. Se a gente quer procurar algo que mostre o quanto você é derrotado, você vai encontrar. Mas se você quer buscar respostas que mostrem o quanto você é vitorioso em qualquer ação, qualquer crise, qualquer atitude, em qualquer circunstância, é só você fazer a pergunta certa, porque a resposta virá. Então, tenha consciência, tenha autocontrole para você observar os seus sentimentos, para você pratique a meditação, faça a meditação diária, pelo menos 5 minutos, de observar a sua respiração, coloque lá no YouTube. Aqui no YouTube, coloque a meditação guiada, 5 minutos, vai aparecer meditações maravilhosas, que você vai focar, você vai ancorar no presente, na sua respiração, você vai oxigenar melhor o seu cérebro. Cada vez que você faz uma respiração completa, assim, enche o seu pulmão de ar e solta com mais, com mais leveza. Você oxigena o seu cérebro. Quando você oxigena o seu cérebro, você consegue as melhores respostas também. Então, foque no que você tem de bom, foque nas respostas, faça as perguntas certas, olhe as pessoas que já superaram outras crises, que elas poderão te ajudar, poderão te mostrar um caminho. Seja humilde, seja empático, desenvolva suas habilidades sociais, faça algo que te deixe feliz. Não fica focado só nas tragédias, não. Saiba, tenha consciência, tenha uma posição mais crítica, sabe? De criticar o que estão mostrando. Isso aí não é 100% do que está acontecendo no mundo. Tem várias coisas maravilhosas acontecendo no mundo nesse momento. Então agradeça por elas, foque nisso, foque no que ainda tem de muito bom e tem muita coisa boa. E lembre-se, Deus continua sendo Deus e ainda está no controle. E se você não crê, eu peço que creia em uma força maior que determina, que controla todas as coisas e que às vezes permite algo para que você cresça, para que você aprenda, para que você tire conclusões que em outro momento às vezes você não poderia, para que você prospere, que às vezes em outro momento você não poderia prosperar dessa forma. Então, tenha consciência da sua vida, tenha consciência dos seus sentimentos, tenha consciência das suas emoções, saiba onde está o seu foco, faça as perguntas certas e receba as respostas certas. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, reflitam, eu vou colocar na descrição as perguntas, façam isso, coloca em post-it, se você não tiver post-it, pega um papelzinho, coloca uma fita crepe, mas coloque
Lembre-se, não deixa a sua vida no automático não, assuma as rédeas. Lembre-se, assuma a autorresponsabilidade pela sua vida, seja consciente sim, tenha autocontrole sim, seja responsável pela sua vida, seja responsável pelas respostas que virão, dependendo das suas respostas, os seus resultados serão surpreendentes. Um beijo, fiquem todos com Deus, tchau!